Foi. Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Cristina Lima aqui, como sempre, no nosso podcast Estrela com Elas, né, e a inclusão. Hoje a gente está num novo formato, né? Estou com minhas três colegas aqui e um reinício de podcast com novos caminhos, né? Novos horizontes e novo estúdio, né? Então, sejam bem-vindas, meninas, Obrigado. né? Obrigado, Samarone, obrigado. Muito Renata obrigado. e a dona. E a gente aqui, ó, me desculpe porque eu vou de vez em quando trocar o nome dela, mas ficam chamando ela de caminhoneira e aí eu acabo que eu não gravo o nome dela, né? Mas seja bem-vinda. Essa foi é a segunda melhor goleira, De né? verdade. Do nosso futebol brasileiro. E hoje eu tenho a graça de conhecer, né, essa pessoa bacana aqui e ainda trazer a Samarone. Foi assim, ótimo, né? Quase que a gente conseguiu. Shirley. A Shirley, entendeu? A Shirley tá aqui numa. Não foi assim, não posso dizer, né, Shirley? Eu não conhecia você, na verdade, né? Eu não tive a honra de conhecer você e estar dentro das nossas programações do Estrela Nova. Hoje, por um motivo de saúde, a Maristela não pôde vir, né? Que era a nossa convidada de hoje também. Ela passou mal e teve que ser, né, medicada e não pôde vir aqui. Vai marcar outro dia para a gente trazer ela aqui, contar a história dela, que ela tem uma história muito bacana também, Sim. como jogadora, como treinadora e como gestora também. E eu vou passar a bola, né? Porque a gente não tem que ficar com delongas aqui, mas eu vou passar essa bola, né, para Samarone para ela poder começar a contar a sua história, a sua trajetória, né, de jogadora de bairro, de jogadora de clube e de jogadora de seleção brasileira, né? Então, contigo a bola. É esse, né? Obrigado. Primeiramente, obrigado por estar aqui. Para mim é muito importante esse encontro para falar de um esporte que a gente gosta muito. Aliás, a gente gosta não, a gente ama, né? Demais esse esporte. E eu tô aqui para as perguntas que vier para poder responder da melhor maneira possível. Pode começar, Samarone, pode contar a sua história. Por que que você se entregou ao futebol? É porque o futebol feminino já faz parte da minha vida, acho desde quando eu nasci. Porque meus pais me davam boneco, eu não gostava. Me dava inúmeras cores de menina, eu não gostava. Eu só queria saber de bola, bola, bola. E eu jogava com os garotos na rua, só jogava eu de menina. Meus pais também nunca se opuseram a nada, nunca me cobraram nada, deixaram eu viver a minha vida no futebol e assim eu comecei. Aí comecei jogando com eles, dali começou a vir o futebol feminino mesmo, né, de meninas. Aí eu fui pro Bom Sucesso, aí a história é cumprida, que aí vem Bom Sucesso, vem Portuguesa, vem Radar, vem clubes de várzea, e o meu último clube foi o Botafogo. Ô, Meu último botafoguense, clube. né? Não, nada contra o Botafogo. Não, o Botafogo me recebeu muito bem. Eu joguei 3 anos no Botafogo, eu fui muito feliz. Mas eu sou flamenguista. E qual era a resenha nos bastidores quando você estava lá no Botafogo? Você é uma flamenguista. Não, eu vou te contar até uma coisa inusitada. Porque quando eu fui pro Botafogo, o técnico, até eu tenho até que falar dele, acho que você conhece, é o Glaucio Carvalho, marido da Rose. Isso, sim. Eles perguntaram, quem é botafoguense aí? Você naquela ânsia de ficar no plantel? Uhum. E embora no final ele me falasse que eu não precisaria disso, porque eu jogava muita bola, não queria desfazer de quem joga hoje em dia, né? Mas eu sabia do meu potencial. Aí eu levantei minha mão, como quem diz, eu sou botafoguense. O que aconteceu depois? Uma semana depois, ou 2, eu fui pro Maracanã. Maracanã grande, lotado. Flamengo e Botafogo. Eu fui como? Com a camisa do Flamengo. E tô eu andando lá, indo pra entrar no Maracanã. Daqui a pouquinho eu só escuto aquilo. Samarone, quando eu olho quem era? O Glaucio. Tu acredita? Só olhando pra botafoguense, tudo né? bem? Tudo bem, Glaucio. Eu falei, caraca. Na época, acho que eu tava até com meu irmão. Eu falei, irmão, caramba, na peneira do Botafogo, eu falei que eu era botafoguense. O técnico agora me viu de camisa do cara. Tudo bem, passou.
No dia seguinte teve treino, quando eu cheguei lá, antes do treino ele me chamou, vem cá. Aí eu fui lá, cara, não vai me dar expor. Por que que você fez aquilo? Falei, pô, porque eu queria ficar no plantel, não queria continuar jogando bola e jogar nesse clube também, né? Ele não precisa, você não precisava disso. Você tem cara de flamenguista. Não precisava você fazer isso. Falar que você era Botafogo. Você vai ser Botafogo agora, que você vai ter que jogar pelo esse clube. Eu falei, tá, tudo bem. Mas foi um negócio inusitado, pra tu ver como é que o mundo é pequeno. Pra você ver, é tão pequeno que não é só no esporte que a gente vê isso, não. Eu vim aqui pra poder conhecer o estúdio, Sim. e quando eu chego aqui, tem uma ONG de capoeira fazendo o Sim. podcast, né? Sim. E a gente ficou conversando, eu fiquei assistindo um pouco. E o meu amigo, um amigo querido, entendeu? Que foi meu atleta, e hoje é meu amigo, Sim. faz o podcast junto com eles. Eu falei, olha que mundo pequeno, Aí, entendeu? é isso aí. Então, assim, a gente não adianta você dar volta, porque Não o mundo é redondo, exatamente. entendeu? Quando Você as dá a coisas têm que volta e chega lá, acontece. acontece. Não adianta, não adianta. Mas aí você, saindo do Botafogo, você foi pra... Não, mas aí eu joguei em vários clubes, joguei em clubes de Nova Iguaçu, clubes da Baixada, né? Aham. Até a minha amiga Renata Açaflá, Nova também. Iguaçu, da A minha treinadora amiga aqui. Renata jogou junto comigo, a Chile, grande goleira também. Depois da Meg era melhor, não E a adianta. gente tinha uma rivalidade, né? É. Lembra? Não, A gente tinha tipo uma assim, grande a rivalidade. gente tinha né? rivalidade, Nossa. mas a gente era amiga pra É. caramba. Dentro do Eita, campo, mas é isso, jogo. mas- dentro do campo Todo era mundo junto. Dentro do campo, rapaz, Ô, cada um Cris, tem que dentro- defender o seu. Cris, Agora verdade. saiu, não. Sim, dentro do Saiu, campo a se gente tem matava, que... mas acabou Aham. ali, a gente era amiga e Verdade. não tinha problema nenhum. Era muito Mas legal. eu joguei muito em muitos clubes de várzea. Muitos clubes. Muito. E até chegar na seleção. Não, eu fui pro Radar. Então tem o radar aí até no porque meio. o Radar antigamente era um clube. Não tô puxando uma sardinha pra minha brasa. Até porque o Radar antigamente era um clube de elite. Era tipo um Flamengo, um Botafogo, um Vasco, um Fluminense. Era o time, né? Era um time que todo mundo queria jogar. Nossa. Todo mundo queria jogar no Radar. Quem dissesse que não queria jogar no Radar, tava mentindo. Ah, com certeza. Era o time que reinava. Exatamente. E o meu sonho era esse. A minha história com Radar foi que eu fui jogar. Era Português e Radar. Foi até em Campo Grande, Ítalo Delcima. Eita. Eu me machuquei, me deram uma entrada muito forte no meu tornozelo, eu me machuquei. Não, eu jogava na Portuguesa. Aí eu me machuquei, tive que sair no primeiro tempo. Eu peguei uma contusão muito séria no meu tornozelo. Aí, na época, você sabe como é que é. Nem todo mundo tinha a estrutura que o Radar tinha. O Radar era patrocinado pela Topper, pelo supermercado Pão de Açúcar da Zona Sul. Então... Então, a estrutura... Para você ver, quem curou meu tornozelo foi o falecido Lídio Toledo. Quem era Lídio Toledo? Médico da seleção brasileira. Pois é, né? Isso. Aí radar, você Não, aí acabou indo pra resumo. seleção. Aí de lá, eu fui no médico, a portuguesa me levou no médico, aí o hospital público, né? Aí fizeram quer dizer, cuidaram mal do meu tornozelo, né? Na época o médico falou que eu tava com fissura. Você sabe que fissura o osso racha, né? É pior do que quebrar. Eu fiquei apavorada, nunca mais vou jogar bola. Quando chegou no dia seguinte, aí engessaram meu tornozelo, fui pra casa, cheio de dor a noite toda. Quando chegou no dia seguinte, quem tá na minha casa? Seu Eurico Lira, que Deus tem em bom lugar. Dono do Radar. Caramba. Aí ele entrou, honra, hein? eu vim te visitar, não sei o que, você quer ir pro Radar? Eu falei, pô, claro que eu quero. Veja bem, você quer saber de uma verdade? Eu fui trocada na época por chuteiro e material esportivo. Antigamente Isso tinha muito isso. Mas é uma coisa, né, que a gente fala assim... Verdade. E a gente vê tantas meninas hoje, né, que desistem do sonho delas por tão pouco. Exatamente. Né? E era uma época que, assim, eu falo até por mim mesmo que eu desisti, né? Eu vim pra cá pra jogar e eu acabei ficando, como eu não achei ninguém, eu desisti do meu sonho e fiquei quieta enquanto o futebol tava rolando, entendeu? Era muito Cris, difícil. porque naquela época. antigamente, a gente não tinha dinheiro, era ajuda de custo. Mas eu sei disso. Quando nós fomos jogar a final contra o Radar, no Maracanã, era Português e Radar. O empate era nosso. Isso foi em 1900... Quando o Assis Lá vai quando o bolinha. Assis e o Washington jogavam junto. Quem é tricolor vai saber. Rapaz. Nós fomos jogar no Maracanã, era final. Era Português e Radar, o empate era nosso.
Isso é que é... E naquela época eu corria demais, era igual uma bala. Peguei um Maracanã grande pra caramba. Quando eu peguei a bola que eu olhei pra cruzar, nossa, era lá no Largo da Carioca, pra bola Ah. chegar na área. Aí eu cruzei a bola, fizemos um gol. Pô, naquela época era R$ 50 que a gente ganhava de ajuda de custo. Aí Pagava. 1x0 Cruzeiro. Pagava a passagem, né? 1x0 Era Portuguesa. real, Pô, Cruzeiro. 1x0 Portuguesa ganhar do Radar? Pô, era o máximo, né? Sim, com Mas certeza. no final, entendeu? minha amiga Rosa fez o gol do empate, o empate era dele, eles foram campeão. Mas o Radar no clube. Eu joguei Tinha muitos nome, clubes, mas o Radar pra mim foi tinha o nome. melhor Que clube. aí eu fico E assim, a né? seleção foi uma passagem gostosa de viver. Conheci muita gente me deu força. A seleção brasileira, eu vou te falar, não desfazendo as jogadoras de hoje em dia. Nenhuma delas, nem de Marta, nem de Cristiane. Nenhuma delas. Marisa, essas jogadoras todas que eu gosto. Mas se pudesse ressuscitar aquela seleção de antigamente, ia dar muito trabalho. Ah, com certeza, né? Mas a gente pensa muito, né, Ia dar também. muito trabalho, Cristiana, porque, pô, Michael Jackson, Senira, Roseli, Elaine, Fanta, Marisa, Meg. O Radar Só era uma nome. máquina e a seleção era uma máquina também. Mas só que naquela época não tinha as condições que tem hoje em dia, né? Com certeza, né? E gera uma dificuldade muito grande, mesmo sendo seleção brasileira. E isso não. A gente tem até hoje, né? A gente, as meninas têm as dificuldades, mesmo com todo o avanço, ainda tem as suas dificuldades. A gente ainda tem aquele, né? Tem que lutar ainda para mostrar que o futebol feminino ele existe e que as meninas são capazes. Eu tenho até uma reportagem, porque na época que a gente foi convocada, a gente trabalhava. Eu, Celira, a gente trabalhava, entendeu? A gente jogava, mas trabalhava. Aí eu não quis ir, porque eu tava com medo de perder meu emprego. Mas isso aconteceu com várias, né? Várias. A gente escuta que tem várias aqui que já tá assim muito chega, fala, entendeu? Mas quase toda a história de vocês com relação às dificuldades, a maneira como chegou, elas são muito parecidas, até parecida com as nossas também, né, Renata? Sim, que a gente sim, também sim, não, sim, mesmo a gente não concordo. tendo chegado a um clube, mesmo a gente não tendo chegado a uma seleção, as dificuldades eram as mesmas, entendeu? Muita E saber, dificuldade. entendeu? E a gente saber que o Brasil, mesmo não ganhando ainda, não tendo ganhado ainda uma Copa do Mundo, é um dos melhores times que já existiu, é aquele. Assim como o do masculino também, era aquele naquela época. Então, assim, trazer vocês para contar a história de vocês aqui, entendeu? Ih, Isso é tem uma, muita isso história. isso é um, A gente só tá falando só a metade. isso eu sei que Só a metade. teria que ser um dia inteiro para cada um aí, entendeu? Porque cada um Mas tem a suas gente, como a gente emoções. tem que, né, fazer uma coisa só Resumindo, deixar resumido e registrado, entendeu? A passagem de vocês pelo futebol, isso é uma honra enorme Pra pro gente Estrela também. com Elas, entendeu? E eu sei que você tem muita coisa para contar e ao longo da resenha a gente vai falando. Gostaria que você passasse a bola para alguém aí para poder, né, dona Renata, já Vamos. falar aí um pouquinho da sua Segura, vai que é trajetória. sua, Tafarel. Vamos que vamos. Eu tinha um sonho, né? Mas na verdade eu não jogava o tanto quanto olhando para um lado para o outro, como a Shirley Davi, nossa Marone. Então era aquela que levava a bola. Né? Essa historinha de levar a bola. Mas é verdade. Eu caí, na verdade, de paraquedas, porque eu gostava muito, acompanhava, joguei, brinquei, na verdade. E eu tive uma amiga que chamava Vanusa. Ela tinha um time lá no nosso bairro. Como eu estava sempre lá com a bola na mão, e sempre brincando, tudo, acabei sendo convidado para ser técnica. Porque eu gostava, eu gritava com as meninas na beira de campo. Mas joguei um pouquinho, joguei futsal, Essa aqui joguei... nasceu com os olhos de águia. só para... De verdade. E isso, né? Fui embora. Passei a ser técnico desse time. E dali eu peguei gosto. Fui aprendendo, né? Essas meninas que jogaram comigo, elas jogavam os... Agora eu posso falar que já passou, né? Jogava assim, acabava de jogar num Raiz da Gávea desse da vida...
Eu lembro do futebol de praia também delas, que ela É. jogava no Vasco, no É, Flamengo. pode falar, Acabava o pode jogo do falar. Vasco, do Flamengo, É, corria a lá pra gente Baixada. Sim, Entrega isso porque a mesmo. gente tá na hora da Agora entrega, posso entendeu? falar, já Já Porque passou. não podia, né? Aham. Mas assim, era no fundo, lá A Raça na Flá, né? Baixada, era o Raça Flá Nova Iguaçu. Era lá na Baixada que elas pegavam estrutura. Porque eu fazia assim. Lá o pau quebrava. Era. Pau Porque elas quebrava. treinavam tudo direitinho, mas onde pegava ritmo? Porque ela treinou, ia pra casa. Era o Era. famoso peladão. Isso. Peladão, isso. mas o pau quebrava. É verdade. Rapaz. E era dali, na verdade, a gente que começou lá na Baixada, a gente fazia a nossa seleção, eles vinham lá e peneiravam e levavam, né? As meninas. Ainda é Porque- até hoje, Até né? hoje. Ainda isso Eu acontece fico triste hoje. porque eu, antigamente, como é que eu fazia para ter boas jogadoras? Fora elas que já estavam lá em cima, né? Sim. Eu peneirava nos colégios. Entendeu? Esse trabalho que você faz, da inclusão, né, do Estrela Nova aí, é o que antigamente eu fazia lá atrás. Eu ia num colégio desse da vida, via uma garotinha perdida ali, procurava saber onde era a mãe, essas coisas, e dali eu já vinha trabalhando essas crianças. Hoje em dia já não tem mais essa estrutura no colégio. Dessas escolinhas, as crianças jogando no colégio, as meninas, não tem. E fica até difícil falar, e eu fico triste de ver que lá fora a estrutura começa de berço. Na escola. De Já pequenininho, nasce isso mesmo. estruturada para jogar. Então, eu Isso acho aí. que a seleção brasileira, ela tá de parabéns, porque não tem essa estrutura, Sim. entendeu? Eu, como ex-treinadora, hoje ainda brinco, faço festa para tentar reunir esse grupo todo, eu me sinto privilegiada de ter pegado aquela fase, de treinar aquelas garotinhas lá da base para ser o que é hoje. Porque hoje, no Brasil, não tem uma categoria de base. Não tem Lá as mais. garotinhas com 5 anos já estão jogando bola. É isso Né? Sim, Entendeu? sim. Concorda? Uhum, sim. Fica difícil. Mas aqui é o que a gente fala, se não tiver a base, não tem como você criar uma potência. Mas Então, também... por então, isso que elas assim- são guerreiras. As não meninas de adianta. antigamente, uma Samarana na Vida, uma Fanta, uma Shirley, elas eram guerreiras, realmente guerreiras. Porque não vieram de berço, começaram a jogar bola na rua. Sim. E tinha a estrutura que tinha. Até a preparação física delas parece a de hoje, Sim. sinceramente. Porque a estrutura que tem hoje, se essas meninas tivessem lá, a seleção tinha um título. Porque a Não gente... menosprezando a de hoje. Aham. Até porque a gente treinava com homem. Isso. A gente treinava com sub-15 do Flamengo, sub-12. Hoje em dia, as meninas não treinam com garotos, só treinam com garotas. Porque A gente na casa do, Dificilmente. na casa do Marinheiro, Dificilmente, o é. radar, a gente Menino. só treinava com homens. Aham. Para pegar O negócio força era física, velocidade. Verdade. É porque a gente começou a jogar bola fazendo isso, né? Jogando com os meninos. Exatamente. Então, isso assim, aí, isso aí. eu jogava com meus irmãos, com meus primos, com meus colegas de infância, entendeu? Eu era a única menina que jogava lá na minha cidade, Sim. né? Então, assim, lá na minha roça. E só tinha os meninos para jogar, né? Então, A assim, estrutura era raiz. não era. E até hoje você pega assim. Você já viu a diferença que tem a Marta para as outras jogadoras? Já Pois é. percebeu isso? Mas Já por quê? percebeu? Sabe por quê? É raiz. Raiz. Porque fundo ela de jogava quintal. no meio de garota. Exatamente. Aham. Aonde eu tô falando aqui. dona. fundo Mas de quintal. aí, já que você falou na Marta, né? Eu até trouxe aqui. Isso aqui é um. Né? Sim. Esse jornalzinho eu guardo, que é ouro pra mim. Né? Isso aqui foi um jornalzinho que foi da primeira exposição de futebol feminino feita no Brasil. Né? Foi feito com o aporte do Estrela Nova, com o Futebol para a Igualdade e a Rede. E foi onde a gente trouxe algumas meninas, né? A história das meninas ali. Né? Então foi uma exposição que ficou 55 dias no Museu da República, que foi onde foi assinada a carta de proibição. E a gente teve ali uma passagem de quase mais de 3 mil pessoas, Caramba. entendeu? Olhando essa exposição. E a Marta foi a madrinha dessa exposição. Legal. Né? Então ela veio, abriu a exposição, ela achou o máximo, ela tá exposta lá em caricatura, em coisa, ela achou o máximo. E assim, e pela força dela, pelo que ela já fez, pelo que ela faz, é merecidíssimo. Claro. Entendeu? Perfeitamente. O reconhecimento dela, né? Hoje ela tem 6, né? São 6 bolas de ouro. Sim. E agora é reconhecida, né? Tem mais do que eu Como lembro. uma jogadora histórica, né? Isso.
Então, assim, eu até nem botei nas redes sociais porque eu queria falar sobre isso, que a gente tem mais é que tirar o chapéu para ela, entendeu? Claro. É uma pessoa que tá conquistou o futebol feminino pro Brasil, na verdade, entendeu? Ela A gente luta para manter a história, né? esse grupo que ela começou é um grupo muito coeso, é um grupo muito forte também, como era vocês na época de vocês também, entendeu? Não tiveram êxito como vocês também não tiveram, porque não tinha tanta estrutura. Sim. Hoje a gente pode dizer que tem uma estrutura bem melhor, ainda não é a ideal, mas é bem melhor, entendeu? E a gente espera que essas meninas novas, elas consigam... Importante o assunto, Cris. Estrutura tem, não tem posicionamento. Então, mas Não quando a tem. gente fala de estrutura, É como né, a gente fala de um todo. Sim, é né? como a Cristiane deu uma entrevista há dias atrás falando. É. Porque ela reclama que falta apoio, como é que um país vai sediar uma Copa do Mundo faltando tanta coisa. Sim, sim. Mas ela deixou bem claro, ela não gosta nem de falar que é para não cair de pau em cima dela, mas ela tá certa. Sim, Você vê, tem clubes aí que não tem categoria de base de menina. Só tem de sub-20. mas é isso que eu comentei eu, agora. eu acredito que o Não Brasil... pega. Aí Aham. pra que se criou a taça das favelas? Você vê a taça das favelas, garotas jogando pra caramba. Sim, Tanta garota ali boa de 15 anos, 14, pega, leva para um clube, faz um trabalho com ela, igual foi essa Giovana, que era do Botafogo. Ela não joga lá no Brasil, ela joga lá fora. sim, mas é porque lá fora que é reconhecido. Mas não Então faz, Cris. a gente não tem nossas jogadoras reconhecidas no Brasil. A gente tem as nossas jogadoras reconhecidas lá fora. Sim. Tem pessoas, não é defendendo a Marta, né? Até porque eu gosto dela, adoro, amo a Cristiane, porque a Cristiane é uma. Cristiane Quando eu olho pra Cristiane, eu me vejo Cristiane quando eu ela jogava. é transparente. Entendeu? Então eu sou muito ela. E uma Por que simpatia por que a Marta é querida lá na Suécia? Por que ela ganhou fora do Brasil o que ela ganhou? Aí as pessoas às vezes falam assim, ela não... O que ela deu pro Brasil? Ela sozinha não vai conseguir dar nada. Né? Você vê que ela briga até hoje. Entendeu? Então, assim, ela precisa ter uma estrutura para poder ela dar alguma coisa pro Brasil. Se ela dá lá fora é porque ela tem a estrutura e tem pessoas que estão ali trabalhando junto com ela. Eu falo até em campo, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes a gente fala, né? E às vezes a gente é infeliz quando faz uma fala que não é aquela certa. Mas eu acho que a gente tem que olhar para o que tem. Não é julgar a pessoa por uma palavra, entendeu? Não, isso Uma é- hora que de repente falou uma coisa infeliz. Mas isso é relativo Mas- às pessoas que entendem de outra maneira. Sim, entendeu? sim, com certeza. E aí, eu te pergunto, você como gestora, né? Porque agora também você é gestora, você foi treinadora, é gestora, Renata. Tem, né? Faz uns eventos, né? Eu queria, né? Eu falei assim, eu quero trazer para o podcast as pessoas que trabalham fazendo eventos para o desenvolvimento do futebol feminino, mesmo que seja para aquelas meninas que já não estão no clube, que já não são, né, a galera, reunir a galera, né, de uma certa forma. E você faz isso como tem outras meninas também que faz, como a Verinha, a Dani Canelas, Fanta tem feito. a Fanta, a Fanta, A Fanta é- eu Ah, acho que Fanta não. Marisa, Marisa que desculpa. faz. Eu acho que a Marisa faz também. A Marisa faz. Outra que faz também é a própria Alessandra também, do Alessandra Toque Sai, Mota. entendeu? Alessandra Ela Mota sempre, também. sempre Ela jogou comigo fez, no entendeu? Botafogo. Também. Então, assim, essa galera que faz acontecer, né? Reunir esse pessoal A para velha poder, guarda, que utiliza a para velha poder soltar essas resenhas. E isso é muito bacana, entendeu? Eu falo isso porque também eu acabo fazendo algumas coisas parecidas também. Sim. Mas assim, e eu gosto disso, eu gosto de ver a história das meninas, eu gosto de contar a história de vocês, porque eu falo assim, cara, se eu não fui atleta é porque eu tinha que fazer isso. Então, vamos embora, vamos ver o que é melhor. E aí o Estrela vem com o podcast para poder guardar em memória, entendeu? As próprias falas de vocês, né? O que vocês História, foram no futebol, o que vocês fizeram no futebol. E aí, quando a gente marca isso aqui, me vem a Shirley, Euzinho. né? De paraquedas. De Me paraquedas, vem- né? eu nem considero de paraquedas, porque eu acho que tudo é na hora Amizade, certa, isso. entendeu? Deus coloca as pessoas na vida da gente na hora mesmo, certa. na hora certa, é Então, mesmo. assim, você veio, caiu de paraquedas, não caiu nada, você caiu na hora certa. No momento certo, entendeu? é isso aí. Você caiu na hora No momento certa. certo. E aí,
Renata, quando você faz esses eventos, você consegue reunir quantas mulheres, mais ou menos? O último evento que eu fiz agora, eu vou dizer assim, as passas, né? Que é o futebol das passas, das antigas. Ah, Samara tá me devendo um... Eu sei, até eu. Cobrar. Até eu. Será Eu pago, também. será pago. Nem será fala, pago. será, né? Vamos Pô, junto, eu Samarone. consegui reunir do futebol mesmo, consegui reunir umas 60 meninas. Porque Tem tem muita pessoas gente simpatizantes perdida de por aí. fora, Aham. que tá começando agora. Umas 100 meninas teve na última festa, mas da velha guarda, umas 50, 60 meninas. Eu fico Isso é- feliz que tem menina... Aham. Que não se vê há muito tempo. Muitos anos. E isso é muito Pô, bacana. Tinha, não sei se você vai lembrar, Soninha Buiú, do Soninha, Pavonense, Buiú, cara. era. Muitos anos. Tá com a gente até hoje, 20 ela. anos. É, tá. Aí, não, te, 20 anos co- você não, vê assim. não te cortando para não esquecer, mas tem a Sônia Pacote que também faz eventos Sônia, também. Ela mora perto da minha casa. Entendeu? Ela faz. Ela também faz, Ela então também para faz. trazê-la aqui Todo também. mês ela também É faz. só para não esquecer, porque é Isso, tanta não, coisa, é mesmo, né? A foi gente Entendeu? vê. O meu sonho é reunir todos esses grupos que faz festa em um só. Pá. Lá tá aí aberto o convite pro futebol das passas, essa velha guarda. A gente tem que fazer isso, Queria tentar juntar, né? reunir Vamos... esses 5 grupos em um só. Poxa, eu acho que ia ficar show. Dá para tirar uma seleção de cada grupo, Dá, né? dá. Uma seleção master dá. Então. Mas dá pra jogar um Não, campinho eu tô falando de society, cada grupo formar uma seleção. Pô, tô te falando, né? se montar uma Formar seleção. um grupo se e a montar, gente sim. botar para se jogar, montar entendeu? uma Fazer um seleção, grande sim. evento, se isso montar é. uma seleção master aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil, Consegue sim. porra, máquina. né? Sim, sim. E aí eu falo para você nesse sentido porque eu não faço, né, eventos da forma que vocês fazem, né? Fazendo futebol, você é fazendo mais, essas coisas. Aí eu vou mais pro lado da história, né? Então, assim, é o primeiro fórum, foi a exposição, Sim. o segundo fórum, e agora, né, o podcast para vocês poderem contar a história de vocês. E aí você passa essa bola para quem será? Pra você. Não, essa Pra bola quem tem que chegar. será? Pra Pra quem será? A nossa goleira, será que ainda pega? Pega. Com esse bração. Com essa grande mão aí. ainda pega. Com essa mão Pegou, grande, pegou, que é uma cara. beleza. Mas é muito bacana, Shirley, ter você aqui, entendeu? A gente brinca, né? Mas não falando, pessoal, eu sinceramente não conhecia a Shirley. E aqui eu fiquei sabendo que ela foi uma das melhores, né? Nossa. Uma das melhores goleiras Quem jogou da com época ela dela. contra e a favor, sabe? E que ela fala assim que ainda batia ali de frente com a Meg, A que Meg. é uma sensação, né, de goleira na época. E aí, Shirley, conta um pouquinho da sua trajetória. Como Então. é que você chegou nesse futebol? Eu costumo dizer que o futebol, ele me achou. É Como isso. assim? Eu era instrutora de karatê. Quando terminava os treinamentos, a gente, vamos fazer uma brincadeirazinha. E a gente faz um salãozinho. E daí eu passei a gostar de salãozinho, fui pro society, do society fui pro campo, né? Achei aquilo... Mas, nossa, a Meg, pra mim, sem ela saber, foi a minha professora. Que bacana. Entendeu? A única. Não tem outra goleira. Pra mim, a Meg. Tanto que eu fiz de tudo pra poder chegar no Vasco. Consegui. Tinha 5 goleiras, né? Consegui tirar as 5 goleiras e fui. Consegui ficar lá, Eu né? lembro disso. Mas eu só vou falar o lado positivo. Eu não vou falar o lado negativo, que acho que não precisa, né? Mas já joguei no Flamengo, Fluminense. No Vasco foi só o teste, né? Não deixaram eu participar. Fazer parte do time, que é o Então meu você time é do Vasco. vascaína. É isso que eu ia falar. Então você é vascaína, entendeu? E... Não cortando você, mas isso me faz lembrar uma coisa. Por exemplo, você fala assim que você queria jogar, né? Ela queria jogar no time do Vasco, mas não deram oportunidade Não. para você jogar no time do Vasco. Não. E eu falo para vocês agora, né? E coisa assim, eu dessa geração da seleção, né, brasileira que saiu agora, que ainda resta a Marta e a Cristiane jogando, eu conheci praticamente quase todo mundo. Não, tem várias ainda jogando. Sim. Eu conheci quase todo mundo. Eu fui no draft fit né, que a CBF fez para poder distribuir as meninas em cada clube na época que começou a desenvolver lá em 2015. Mas a única pessoa que eu sou apaixonada e que eu não conheci ainda e ainda não conheci
É a Cristiane. Ah, eu conheço. Entendeu? Cristiane. Então, aí a gente Gente fala muito assim, boa. é Simpatia isso. demais, tá? Não, eu sei que é porque Maravilhosa. eu olho pra ela e eu me vejo. Eu falo assim, caramba, entendeu? Cristiane Até é uma rebelde. jogadora que tem muita opinião própria. Até rebelde É eu verdade, era, entendeu? Eu era muito. muito rebelde. Eu acho que eu não sou mais não, mas eu era rebelde, entendeu? Então, assim, até nisso eu sei que a gente, assim, vai passando o tempo, né? As pessoas vão, cada uma seguindo o seu rumo, mas de fato, entendeu? Voltando pra você aí, porque senão eu vou contar. Aí eu fico contando história também e não tem dá. problema. Entendeu? A história é sua. E assim, se eu for também falar os times aqui que eu, né? Ih, Nossa. aí vai ser Ué? igual a mim. Dispara. Gabriel Madureira, A joguei. trajetória é sua, Joguei você no consiga Madureira, falar. de salão, Muita coisa. entendeu? Joguei lá no Meyer também. Acho que era. Não era nem. Eu esqueci até o nome do. River. River, No isso Meyer tem o mesmo. River. Raiz da Gávea. Raiz da Gávea. Nossa, ali. Nossa. Nossa. O Raiz da Gávea. Tem Massa. história. O Raiz da Gávea que foi assim, ó. O Timaço. abre mundo pra mim. Foi dali. Que massa. Deu que veio estadual e fui. E o último time que eu joguei no São Paulo foi o Saad, né? E Do aí eu nosso- voltei pro Nosso Rio. Romeu Castro. Do nosso amigo Romeu Castro. E voltei pro Rio, aí eu joguei em Vassouras, né? Tá, blá, 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 blá. Mas, na realidade, o que eu quero contar aqui é que toda vez que eu lembro, se eu chorar aqui, tá? Desculpa, Pode gente, não. sério. A trajetória é sua e Porque você tem que coisa falar. que eu não gosto de lembrar, de verdade mesmo. Mas Mas, lembra só das coisas boas. não, Não, porque aqui a as gente- coisas boas que foi a dificuldade da minha vida. Sim. Com Não certeza. tinha ninguém para treinar. Você imagina como que uma goleira treina sozinha? Você não tem noção, né? Eu pegava os molequinhos da rua e beira de campo, eu pegava, garrafa PET, enchia de água, comprava uma bola com muita dificuldade, fazia rifa para me poder comprar minha chuteira, entendeu? Caneleira não tinha, roupa de goleira era só calça comprida e eu tinha que ter a melhor luva, porque as luvas, Renata tá aqui, ela sabe disso, eram umas luvas poc-poc, que a bola vinha e você não segurava. Aquela espuminha sem vergonha. Comia sem vergonha mesmo. A gente ralava no chão para poder pegar uma bola, pronto, já comia tudinho. Entendeu? Uma bola, chovia um pouquinho, acabou. Deu as bolas, você ficava tentando agarrar a bola, porque Hoje em dia tá tudo esses meus diferente. dedos aqui são todos atrofiados por causa da Samarone de chutar, que mulher chutava muito. Caraca, Isso, isso, Isso chutava muito, gente. Que isso, Ai. Samarone? Gente, isso aí tinha. Ainda bem que ainda era tem minha umas amiga. pernas bonitas, umas pernas. Né? Ainda bem que é minha amiga. É Pois sério, é, eu não né? tô aqui Porque senão- eu não tô aqui pra botar ela pra cima, não, de Não, verdade. que isso. pô. Entendeu? Não, mas eu... Já joguei com a pretinha, apesar que eu não sei nem como eu vou dizer pretinha, né? Que tinha pretinha, tinha Pelé, a que tá Não, jogando. pretinha é Aquela- pretinha. Pelé é Pelé. É. Entendeu? Que era uma nova que Sim, surgiu. sim. Não, pretinha, Morava perto pretinha de pra mim gente lá. é só uma. Foi pra seleção, tá lá. Jogou também no Vasco, ela? Jogou. Pretinha jogou. no Vasco. Então. A pretinha chegou Eu acho que até quase ser todas técnica. jogaram. Há pouco tempo ela chegou até a ser técnica do Vasco, pô, a pretinha. Eu acho que não foi técnica, não. Ela não era coordenadora ou. Ah, eu acho Eu ela acho foi que não- técnica. Foi técnica? Eu nem vi direito, entendeu? Deixa eu servir aqui dessa água pra gente Então eu ver. tive muita dificuldade para chegar onde eu cheguei. Desculpe até a forma que eu vou falar, não é Pode querer falar, magoar é. ninguém, chatear ninguém. Pode falar que você. Mas- Nós somos um livro aberto, entendeu? Hoje- Todo mundo, pessoal, olha lá, vamos lá, se inscrevam no canal, entendeu? Do Estrela Pode Crer. Que Estrela Pode Crer? O Crer era o outro. E agora é a nova geração. Então, assim, a gente está aqui fazendo um novo podcast, Estrela com Ela e Inclusão. E olha aqui quem a gente está aqui para falar emocionadamente. Ô, eu tenho Dona que me segurar Shirley, porque mas são pode coisas que me falar. faz chorar mesmo, de Quando verdade. você achar que vai chorar, eu dou uma aliviada para você. Porque, como eu tava falando, né? Desculpa pelo que eu vou falar aqui. Hoje as meninas estão comendo pizza. Tá mole hoje. Entendeu? Eu digo tanto pela minha dificuldade. A gente comeu pão com mortadela, né? Mas comer era pão acabava com o jogo. mortadela mesmo, entendeu? Era pão com epa também, não tinha Se a pão gente- com epa, Se a Shirley? gente comesse o que elas comem hoje, a gente ia comer grama. A gente já comia antigamente, pô. Eu tinha que vencer pela minha dificuldade. Tá aqui, Renato, que não deixa eu mentir.
E assim, Diga seu mas nome. segurava a bola. É isso aí. Mas segurava a bola. Só a minha que ela não Porque segurava. era a dificuldade que botava você a cada bola que vinha. É, isso aí. Você pensava, eu não estou aqui à toa. O preconceito era muito grande. Ainda é, Shirley, ainda é. Na minha Entendeu? época era monstruoso demais. Sim, mas a gente E eu ainda sofre muito com eu isso. tive que, por isso, hoje eu falo, não tem como ninguém me calar. Hoje eu sou Fale. a segunda melhor goleira, sim. Podem falar o que quiser. O Otávio Sabronei, que me conhece muito bem. Isso aí. Eu garrafa ter pensamento. Eu concordo. Eu fiz de eu tudo fui pra chegar onde testemunha eu disso. cheguei. E eu cheguei. Isso. A Renata aqui, ó, foi a mulher que mais Acho me que o apoiou. melhor reconhecimento é nós mesmos. Sim, É, sim. mas- Entendeu? verdade, Porque eu assim, sempre falo isso infelizmente ninguém vai ser, você É. é o máximo. Mesmo achando que. Cara. Entendeu? Mas eu Não nunca vai. esperei isso. Eu nunca Não esperei isso por precisa, ninguém. filho. Eu nunca Não esperei isso. precisa. Não Porque eu precisa. sabia do meu Nós, potencial. Isso, eu isso sempre é que eu acabei de soube. falar. A Renata, não desmerecendo aqui essa Marana, mas a Renata, isso aqui é minha amiga há mais de 20 anos. Isso aqui é uma irmã minha. A Renata sabe todas as minhas dificuldades para chegar onde eu cheguei. O que eu fiz na minha vida. E quando você olha pra trás, você não sente orgulho de você? Muito. Porque eu mesmo não tendo sido Muito. atleta, mesmo não tendo Muito. sofrido tanto quanto tantas da minha época sofreram, eu ainda olho pra trás e eu falo, eu tenho orgulho de mim mesmo pelo que eu me tornei e pelo que eu fiz. Pelo trabalho Não, seu. eu também penso assim. Mas se você for olhar de outro ângulo, o- veja bem, a gente abdicou de muita coisa para jogar bola. Isso. Muito. Muita coisa. Não foram 1 ano, 2 anos, foram muitos anos. Muitas colegas Aí quando a minhas. gente viu que não ia dar certo, no meu caso, por exemplo, que não tinha uma ajuda de custo, não tinha uma Nada. estrutura, É isso que eu nada, ia falar. eu falei assim, quer saber de uma coisa, eu vou trabalhar. Isso que eu ia falar. Mas Vou é o que... trabalhar porque senão não vai dar. Hoje em dia você vê uma Elaine trabalhando, É. uma Fanta trabalhando, muita gente aí trabalhando, por quê? Porque teve que se sustentar, porque não ia depender de futebol feminino, já era. Uhum. Com certeza. Aí, Shirley, e aí quando você chegou, passou por todos esses clubes e chegou à seleção, você conseguiu realizar seu sonho de eu chegar à fui- seleção? Aí é que vem o assunto, né? Nós não estamos É. aqui para esconder, vamos Não, falar. mas tipo assim, eu não vou falar nada negativo, tá? Hum. Porque também não tem mais importância isso, né? Eu fui chamada, né? A Portuguesa de São Paulo, eu fui chamada. Eu não digo assim, para seleção totalmente, mas fui chamada para. Fui chamada e para participar do Brasileirão. Fizeram uma covardia muito imensa, muito enorme comigo. Todo lugar, né? Qualquer trabalho tem um serviço normal. E é difícil, E gente. qual foi o último jogo que tu teve, Chico? Eu não lembro. Meu último jogo Eu tava em todos foi o os jogos. SAD, cara. O SAD. SAD, saí de lá do Ah, SAD. tem uma amiga também que jogou no Eu saí SAD, do saiu pra ir SAD e trabalhar. voltei pro Rio, Isso aí. né? Por desgosto. E assim que eu pintei no Rio, Vassoura me chamou, aí veio Vassoura, veio Volta Redonda, veio Fluminense. Então eu não era pouca porcaria, né? Eu era muita coisa, não muita já porcaria vai também. ser a goleira do Estrela Master. É. Você tá entendendo? Então, eu joguei foi no Vassoura, o meu último jogo foi no Vassoura, o último time, e não quis mais jogar. Aí eu decidi não querer mais jogar e fui trabalhar, como todo mundo. Mas e o Saad me chamou de volta, não? Só que eu não quis mais. O Saad me chamou de volta e eu não quis mais. Quis trabalhar. Entendeu? Até porque se a gente não trabalha, como é que fica? Mas Infelizmente. Tem como, cara. Mas eu falo também até por mim, porque eu cheguei e não achei futebol. A minha família não era muito ligada a esporte, entendeu? Então, acabou que eu não vi. Eu também larguei o meu sonho e fui trabalhar também, entendeu? Isso aí. Sabe quando que eu fui ver uma bola de novo, dar um chute numa bola? 36 anos. Dos Ah, 18 até os 36 Eu, eu na fiquei... realidade, eu nunca parei de jogar. Entendeu? Agora é veterano, né? Eu tenho um horário onde eu moro, domingo, é veterano, eu jogo no meio dos caras. Ou então tem esses eventos nossos que a gente faz todo mês.
A gente joga, eu nunca. É o que o médico falou pra mim. Quando você estiver bem, minha filha, vai jogando. E é o que eu faço, é o que eu gosto. Mas isso faz bem Adianta. para a saúde também, É, porque é exatamente, qualidade de é. vida. É verdade. O esporte em si, não importa a idade, ele te dá uma qualidade de vida. É. E a gente não pode parar, não. Eu parei, meu joelho tortinho, já tá ficando tortinho, tanto que coisa, mas assim, de vez em quando eu dou um chutezinho, mas não consigo mais fazer muita coisa, não. Mas se me der a bola lá na frente do gol, eu não perco. Dá dificuldade, né? Eu ainda tô, não. Exatamente. Você lembra, Samarone? Eu joguei Verdade, um pouquinho lá naquele dia. Ela eu não queria jogar. Vamos jogar, Aí pô. eu joguei um pouquinho lá no Bom Sucesso, naquela, né, naquele evento da Andréa Cal. E eu fiquei lá na frente, Sim, eu quase sim. fiz Igual gol. Romário. Dei passe pra gol, não foi? Tiveram que Foi. botar duas pra me marcar, porque Isso não eu podia. queria jogar. É porque, assim, e joelho ruim, não podia Falei pra fazer ela, não, vamos entendeu? jogar sim. É porque tu não vai... Não, eu vou. Ela se animou de jogar, ainda bem, né? Ah, mas aí eu falo assim, caramba, o joelho deixou. Quando eu parei de jogar numa partida de futebol com o Zico. Foi meu grande sonho. Parecia que eu tava realizando o meu grande sonho, entendeu? Jogando com um cara que eu via jogar. Eu virei flamenguista preta e branca, Sim. entendeu? Porque na minha casa não tinha televisão. E quando veio ter, era preto e branco. Sim. Então eu me apaixonei pelo Zico, não foi pelo Flamengo em si. Mas o Flamengo porque o Zico jogava nele. Agora as cores dele eu ainda não sabia, entendeu? Eu fui descobrir as cores do Flamengo quando apareceu a televisão colorida na minha frente. E a gente Entendeu? também jogou praia, né? E aí? Jogamos muito futebol de praia. Caraca, pra mim foi uma novidade Pô, isso. a Quando me gente colocaram era- naquela areia ali. Foi campeã em cima Você- do VAR. Foi. Isso é Lá bom na demais. Iguaçu, Rio, Foi mesmo. Rio 40 graus. E aí, 40 ó, graus, é. Pra completar o de vocês, também quando eu voltei a jogar, aos 36 anos, eu joguei até os 40, beach soccer também. Beach soccer, na época era beach soccer. chamada é Entendeu? Tem que jogar muito. Era beach febre, soccer, né? porque Beach soccer, a gente Caramba, adorava jogar futebol de eu praia. jogava ali, entendeu? Eu fazia um estrago, mas A praia ficava eu, lotada, mesmo com a era idadezinha bom pra mais caramba. avançada. Muito bom o futebol de praia. Beach soccer era muito bom. Gente, Porra, e vocês, assim, a praia né? enchia, né? Eu, Sim. quando eu fiz né, as pesquisas para o fórum e para a exposição, a gente via assim que, caramba, aquela areia tomada de gente com aquele buraquinho só do campo e todo mundo ali, e era uma galera Quadradinho. muito grande ali, É. entendeu? E hoje você já não vê mais isso, né? Você vê, tá bem avançado o beach soccer com seleção feminina, com seleção Sim, sim, masculina. Aí nossa seleção masculina, É. de novo aí, 7 vezes campeã. Sim. E a feminina eu acho que ainda não conseguiu, acho que só eu acho. O quê? Eu acho que ela foi campeã uma vez, eu Pô, não, a não me recordo. feminina é Mas braba. ela continua e Só é, tem e jogadora é muito braba. é muito respeitada fora do Foi Brasil campeão do no mundo agora beach que soccer. Foi, Foi o foi, Society- não, não, foi o- praia. Não, foi praia. Foi Entendeu? o praia, né? Praia. Aham. Mas olha, nós temos futebol feminino com desenvolvimento bom, que o Brasil não apoia, né? Que o Brasil não reconhece de uma certa forma. Nós somos os melhores no salão, nós somos os melhores na areia, nós somos os melhores no futsal, que nós temos aí a melhor treinadora, né, da América, né? Que é a Dilma Eu acho que Mendes. Foi o futsal que foi campeão. cara. Isso, já é É bicampeão. bicampeão. Tô falando. E ela. Futsal masculino? Não, feminino. feminino. Ah, tá, eu tô falando do masculino Não, da areia. o feminino e só começou a ganhar depois que a Dilma entrou Sim, como treinadora. Tanto que ela é considerada já Dilma a Mendes. segunda, antiga. ela já é a segunda vez que ela é premiada É. como melhor treinadora, entendeu? De futebol Parabéns. 7 do Brasil. Merecido. Melhor das Américas, entendeu? A gente tem as melhores. Não adianta. Jogando e na lateral do campo nós temos grandes pessoas ali treinando, entendeu? Agora tem uma leva de gente nova, Dani, tem só das que eu conheço, assim, né, que eu acompanho ali um pouquinho, e a gente tem muita menina aí que vem. Eu já vi até que a Cristiane também tá fazendo treinamento, tá fazendo o curso da CBF, e ela provavelmente deve vir aí como Pô, Vai ser treinadora. uma grande treinadora. Entendeu? Ele conhece a história, né? O que passou Grande dentro de treinadora, campo. Sim, Então, sim, acho sim. que tem que abrir essa porta.
Aham. E vou te falar, Cristiano foi muito injustiçado em algumas convocações. Não, Que isso não a gente, levaram né? ela. Isso Todo nem mundo se sabe disso. fala. É uma coisa que Muito acontecia. injustiçado. Assim como na época de vocês, teve muita gente que Às foram vezes eu vi a injustiçados, Ah, entendeu? publicação lá da exatamente. seleção Você e vê eu- a própria Chile, que É, foi super injustiçada, uma goleiraça dessa, entendeu? É, isso aí. Tem uma É. história pra me contar, rapidinho. Pode falar que você ainda tá com a bola. A gente Do aqui Vasco. saiu tirando a bola dela. Olha, assim A que é gente que tá tentando Não, depois disfarçar. pode voltar na Não, Cristiane. pode que pra falar. mim- Não, a gente é só resenha. Agora é resenha. Fica à vontade, manda pra. Quando eu fiquei sabendo que o Vasco precisava de uma goleira, né? E quem me comunicou, quem me avisou foi a Meg. Olha, Meg é Meg, né? a Meg. Nem Depois eu queria fala. até falar, mandar um recado pra ela. Pode falar, pode Tá. completar. Quando ela me falou, não acreditei. Eu tremi igual. Para ver. Aí, que hora que tem que estar lá? Tá, não sei o que, tá onde? Aí eu, lá no Castelinho, sei. Aí eu sempre morei na Baixada, né? Longe pra caramba, né? Quando eu cheguei lá, como eu tinha falado, né? 5 goleiros. Eu era a 6ª. E quando chegou a minha vez de jogar, eu joguei com a seleção, contra a seleção, eu joguei no Sub-18. Eu joguei, não tô mentindo, gente. Eu joguei junto com as meninas dos 18. Eu agarrei 2 pênaltis. Nós ganhamos a seleção principal do Vasco. E eu dentro de mim que é assim, caraca, agora ela vai me chamar. Qual é o nome da técnica que eu esqueci, gente? Você tem o nome da técnica? Madalena, não. Não, é a Loura? Não, naquela época, não. É a não loura. lembro. Madalena, eu acho. Era a Loura. Eu esqueci o nome dela. Mas Caraca. todo mundo conhecia ela como loura mesmo. Não, Não? ela tem o nome dela, só que Ah, agora eu então- esqueci. então Aí vamos Não. lá, foto. Aí, eu, caraca, agora eu vou ser chamada. Meu sonho, gente, meu sonho era jogar no Vasco naquela época. Eu joguei em todos os times, mas meu sonho era jogar no Vasco. Tá, fui pra casa, nada, né? Aí, quem me chamou? Fluminense. Fui pro Fluminense. Quem tava jogando lá? Até a namorada Suzana Werner. do Ronaldinho. É, Suzana deu, Werner. tem a foto com ela e tudo e tal. Nós jogamos Aí vamos lá. contra, Shirley. Eu sei. Ai, da Gabi. Eu, Aí, Mas você aí quase teve um faz um gol. campeonatozinho lá. Consegue. Teve um campeonatozinho. Quem? A minha chave pegou quem? O Vasco. Eu, não, agora eu tenho que mostrar pra técnica Agora é minha a vingança. goleira que ela perdeu. Sério. O meu time não passava do meio pra frente. Sério. Gente, o time do Vasco era muito bom, a seleção. E a Pelezinha, que morava lá, onde é que eu morava, tava jogando já no seleção. Vasco. Olha, esse meu dedo aqui, eu agarrei tanto no primeiro tempo, que esse meu dedo aqui virou todinho. O pessoal queria tirar a luva, eu disse, não tira. Tinha rádio tudo ali, ó, para poder entrevistar aquela coisa. Eu disse, não tira a luva não, porque se tirar depois não vai dar para colocar, vai ser difícil de eu voltar. É Helena o nome dela, acho. Ah, a técnica. Heleninha. É isso. Heleninha. Ela não deixou as meninas entrar no Heleninha. vestiário. Ela botou elas para sentar ali no meio do campo. Mas Deus foi expor nas meninas, falando assim: Heleninha. vocês perdendo para um timinho desse, que para mim vocês estão perdendo. Por quê? O Vasco da Gama só ganhava de quanto? De 12, de 20, não era isso? Era igual Era a só assim. seleção. Era Era só igual assim, a gente. antigamente. É porque o Vasco, ele acolheu todo mundo do radar. Então, assim, isso. era como se fosse o radar jogando no Vasco. Gente, eu não tô mentindo, juro. Aí dividiu o Resumindo. Vasco, Botafogo, foi dividindo. Resumindo, o jogo acabou 0-0. Cara, pra mim eu fui campeã. É Sim, mesmo. Um com time que certeza. só ganhava de goleada pra cima. Olha, e aí eu passei do lado da Helena aqui assim, olhei pro rosto dela. Meu orgulho lá em cima, tipo, você perdeu uma grande goleira. Isso aí, Isso mano. aí. Mas Mas é no assim, a futebol gente tem essas que... coisas negativas. Tem muito, né? Pô, eu tava começando. Tem, pô. Entendeu? Então eu não conhecia nada, eu não sabia nada. Eu achava que era coisa muito fácil, não é fácil. Não, E naquela não. época não era fácil, né? Hoje deve estar moleza. Né? E o meu Rapaz. recadinho que eu queria dar à Meg é. Já pode Minha bola- mandar, pode Não, mandar. passa a bola. Não, Deixa não, minha deixa a bola. bola aí, deixa a Passa bola pra com ela. ela. E o recadinho que eu queria dar assim. Olhando não é pra nem- lá, Não é nem recado, né? olhando pra lá. Meg, eu só tenho que agradecer você. Infelizmente, eu não tive oportunidade de ter falado isso que eu tô falando aqui hoje para você, tá? Você foi minha professora,
sem você saber. Tá? Você foi o meu tudo. Hoje eu fui o que fui, graças a você, de verdade mesmo. Queria ter uma oportunidade de encontrar você, te abraçar, entendeu? Eu nunca tive essa tenho que ir lá na oportunidade. Bahia. É sério. Nada, vamos. E já fiquei sabendo pela Samarone, né, que você tá bem, graças a Deus, e que você viva muito, tá? Porque você tem muita história para contar. Ô, Agradeço de coração mesmo. Muito obrigada mesmo. Merecidamente. muito, né? Ó, Abraço, Net, te amo. Goleirona. e já que o aviso, né, o recado foi dado, né, aí apareça, entendeu? Agora a gente vai poder fazer, de repente, uma chamada de fora, né, que antes no nosso, logo no nosso início, a gente não podia fazer isso. Então, a estrutura agora está bem melhor e vai ficar cada vez melhor, né? Para que a gente possa estar dando o melhor possível para nosso público aí que está nos assistindo, que vai nos assistir Vai nos também. assistir. Porque certeza. depois a gente vai colocar lá no nosso canal, que ainda está sendo feito, né? Porque o antigo a gente vai ter que mudar. Mas... E quem está acompanhando a gente no Instagram, um pouquinho que a nossa Dani está ali filmando, né? Porque a gente colocou que seria ao vivo pelo Instagram, mas a gente, o menino aqui, ele acabou nos colocando de forma que a gente faça a gravação e depois coloque no canal. Não ficaria muito legal fazer diretamente no Instagram. Então, eu agradeço muito, né? Eu estou muito feliz de poder estar aqui, de poder estar dando continuidade no nosso projeto, que é o Estrela com Elas em Inclusão. Espero grandemente que as pessoas assistam, que as pessoas colaborem, até se puder colaborar, para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho aqui, de trazer essas meninas para poder falar as suas trajetórias, entendeu? Que cada um é mais bonita do que a outra, cada um a gente quer escutar mais ainda, mas a gente tem um tempo, né? verdade, E esse tempo a gente acaba tendo que cumprir, mas estamos assim muito felizes, eu estou muito feliz e honrada de ter vocês três aqui, né? Mais três, né? Mais três, porque Virão já foram, muitas, virão muitas, já foram, Deus já quiser. passaram não aqui nesse local, mas no antigo. Já tivemos, né? Nós estamos na 6ª edição, né? E tem mais Legal. 2 para a gente fechar o mês. Mas a gente está vendo como que a gente vai poder fazer, porque talvez não dê para fazer 2 vezes, vai ter que ser só uma. Mas tem que ser uma bem, entendeu? Verdade. Bem, tipo assim, tem que ser quente. bem Um feita, fechamento legal, com né? 3, porque a gente fazia com uma, fazia com 2. Sim. E agora a gente vai fazer uma vez, mas vamos conseguir trazer, Graças a né, Deus. 3 pessoas para poder estar falando da sua trajetória. E o Estrela Nova, nesse projeto, ele que já vem aí de um tempo falando sobre a história de vocês. Então, o podcast ele só vem a brilhantar mais ainda, né, essa trajetória do Estrela Nova também com a história do futebol feminino. E eu vou perguntar para cada uma de vocês, né, porque a gente já está chegando aqui nos finalmente, eu vou ter que dar cartão vermelho para mim também. Ah, não. E aí, o que vocês acham dessa iniciativa da gente ter aí o Estrela com Elas e Inclusão? Não, como eu falei no começo do podcast, eu me sinto muito honrado em estar aqui, né? Não poderia ser diferente. Nós fomos muito bem tratadas, graças a Deus. E eu acho uma iniciativa muito boa, tem que continuar, vir outras pessoas para contar a história, para engrandecer o futebol feminino, porque a gente gosta disso. A gente gosta da nossa história, nós vivemos juntas a nossa história, estamos aí até hoje. Para outras pessoas verem que a nossa luta, mesmo tendo dificuldade, serviu para alguma coisa, para vir outras depois da gente com o mesmo sonho, só que com hoje mais estrutura. Mas eu também me sinto feliz de ver uma garota se dando bem no futebol feminino. Que isso é muito bom, né? Porque a é gente... bom que só engrandece o esporte. E você, Renata? Eu só tenho a agradecer. Eu fiz até um videozinho que eu falei que não estava convidando, estava convocando, né, a galera. É mesmo. Porque essa iniciativa da Cristina, eu também faço muita coisa que eu gosto e é uma coisa que já devia ter feito há muito tempo, mas a falta de apoio, vou convidar também quem estiver por aí, poder apoiar, colaborar, porque isso aqui só existe por nós.
não só Cristina, é nós. Porque a gente tem mania de dizer, desculpa eu prolongar um pouquinho, de querer cobrar as coisas. Mas nós temos que participar para dar continuidade. Essa é a verdade. Concorda, Cristina? Com certeza. Porque se a gente só cobrar, dizer que está faltando isso na seleção, faltando aquilo, não. Nós temos que participar, cobrar de nós mesmos e vir aqui. Ó. Então, desde já, Cristina, agradeço de coração e vou falar, tá de parabéns o projeto. Lembrando que o projeto da Cristina não é só o podcast. Tem outras coisas, tem o joguinho de vocês. É uma inclusão. É uma inclusão enorme. Parabéns mesmo e estou muito feliz. Né, inclusão. Olha, Passa a bola para Chile. volta a bola pra Chile, né? Volta É a isso bola aí. pra Chile. E aí, dona Olha Chile? o tamanho da mão dela pra bola. Caraca, ela agarra a bola e dá sobra dedo. Cristina, Para tu ver como é que ela era Cristina. antigamente. Cristina, não é isso? Isso, é. Lima. Eu agradeço por essa participação, né? Como você mesmo falou, que a gente acabou se conhecendo hoje. E eu acho que esse teu trabalho é muito bom também, porque a gente, no futebol, a gente fica muito calada sobre Isso. tudo. Então, hoje, eu acho que é oportunidade de muitas pessoas que ficou calada lá atrás e vir falar o que tem que ser Aqui, falado. ó. Isso É, aí. pode Sabe por vir. quê? Isso aqui é pra As que vocês. estão começando agora para não aceitar muita coisa. Exatamente. Tem que falar, O intuito gente. É esse mesmo. Tem que falar. Lá no passado era difícil, era complicado. Hoje é mais fácil. Vocês têm os direitos. Vocês meninas, tá? Porque querem pegar sua novinha. Não fiquem caladas. Tem que falar. E você trazendo as pessoas lá de trás, nossa, tem muita história para pôr em dia mesmo. Tá? Tem. E olha, isso aqui é de vocês, pra vocês, entendeu? E pra todas que quiserem vir aqui contar sua trajetória, seja ela boa ou ruim, Isso aí. é a trajetória de vocês. As dificuldades que vocês passaram, a alegria que É vocês isso aí. tiveram, é a trajetória de vocês. Exatamente. Então vocês não têm que ter preocupação em ficar falando, não vou falar isso porque vai machucar fulano. Não se trata de Tem que machucar. ser transparente. Né? Você Aí. vem aqui e conta a sua história. Se você lá atrás, entendeu? Deu uma porrada na Renata, você fala, não, eu dei uma porrada na Renata mesmo, entendeu? Porque ela mereceu. Mas depois, mas é no jogo, entendeu? Rio um pouco, Mas as é no palhaças jogo. aqui, né? Pau quebrado, pau quebrado. Eu, quando eu terminava de jogar bola, agora eu vou falar uma coisa feia, mas era gostosa. Falar de mim, Pode quer? falar, pode Só falar. Eu, quando eu jogava, saía É lá de da... mim não, né? Já joguei no Ah. Raça Safada, não. Eu jogava tá. no Raça Safada. Quando terminava o futebol, já tá acabado já tudo mesmo, né? Quando acabava o futebol, eu tirava a minha mochila aqui assim, tava lá minha garrafinha lá de 51. Tá ela aí que deixa eu mentir. 51. não. Meu potinho de açúcar. Isotônico. Era um isotônico. E o limão. Caipirinha, Quando Isotônico. acabava o jogo. caipirinha. mas- Corta. Isotônico. Não, mas Gente, esse, sabe a esse realidade? era a realidade, É, né? mortadela, Era a realidade, meia, franguinha, entendeu? assada. É, pô, caipirinha. Olha, eu falo pra vocês o seguinte, entendeu? Às vezes o pessoal fica, não, vai ficar chato falar isso. Não é, cara. Eu até falei uma coisa num outro, né, em outro programa, e aí eu falei assim, não, mas pode ser que não entendam bem, né? Então a gente é melhor É verdade. tirar. Mas, cara, a realidade do futebol naquela época era tipo assim, o que rolava nos bastidores quando vocês estavam lá, entendeu? Naquela Porque é a época, história de vocês. A história de vocês não é só, tô jogando futebol, tô no campo, joguei, perdi, ganhei, entendeu? Mas nós Tomei tivemos cartão dois no lados. cartão. A gente tinha dois lados no futebol. A gente tinha um lado do jogo e depois, quando acabava o jogo, era melhor ainda. é verdade, Ninguém. nossa A Senhora. gente sempre marcava um lugar pra gente se encontrar. Mas isso Não era, Chico? isso Não era, também- Renata? isso era bacana, porque o futebol é ali, você tem que chegar, você tem que estar pronto. Você sabe, você não vai pegar ir para uma noitada um dia anterior a um jogo. Não, isso aí não. Isso não aí a gente pode. não fazia, não. Isso é uma coisa que você não leva. Eu Não. sempre. Eu tive meu time feminino. As meninas tinham muitas que bebiam, né? Como é até hoje ainda. E eu falava pra elas, eu falava assim, cara, eu não impeço de vocês beberem. Não tem problema que vocês bebam. Só que vocês têm que beber depois do jogo, Isso. depois da competição. Você não Segue. pode beber antes da competição e nem durante, porque isso também é feio. A gente só fazia Entendeu? depois dos jogos. Porque normalmente Então os não jogos pode. eram domingo, na segunda era folga.
Pô, você Aí a acaba- gente sempre. Ó, eu vou em casa, eu vou tomar um banho, vamos se encontrar onde? Ah, no. Não vou Já falar o tinha a nome. tapera certa. Sim, Isso. Tapera, verdinho, mas não sei o quê. A É gente se verdade, encontra é. nesse Eu lugar. já tinha a tapera É, certa, né, todo Chile? mundo, cara. Dá todo mundo. 1140, e aí por aí vai. Era por isso que todo mundo se conhecia, né? Isso. E aí eu vou tomar a bola da Chile, Agora! porque eu também fui goleira também. Goleira. Entendeu? Aí, Também. eu não sabia, tá vendo? Olha, Ó. na verdade, Legal, eu gente. jogava onde o time pedia para eu jogar, né? Então eu sempre tentava fazer o melhor que eu podia, aonde eu poderia somar. Era Então eu somei polivalente, muitas né? vezes no gol, Polivalente. entendeu? Mas a minha função, meu coisa mesmo é posição. atacante, Legal. entendeu? Então aquela atacante cebosa, Imagina. Nojenta. nojenta, entendeu? Então, então assim, até no treino eu era nojenta. Até no treino, para fazer gol, eu era nojenta, entendeu? Fiz muito gol de calcanhar. É, mas assim, pegando essa bolinha, entendeu, gente? Ó, hoje eu resolvi mudar, trazer para passar a bola para as meninas. Essa bola eu ganhei da Alemanha, né, de uma pesquisadora da Alemanha. E assim, peço a vocês, né, para que a gente possa continuar com essa resenha, fazer mais ainda, melhorar mais ainda a estrutura, Sim. que vocês vão lá, curtam o nosso canal, curtam nossas redes sociais, publiquem nossos podcasts, entendeu? Compartilhem, comentem, e apoie quem puder apoiar, contribuir, entendeu? Para que a gente possa chegar mais além. Me procura no porque a Instagram, Copa do Mundo tá aí, no né? Messenger, onde vocês podem me procurar, mandar mensagem. Quero contribuir, procura a Cristina Lima, entendeu? Sim. Para que a gente possa melhorar cada vez mais. Para as outras vezes, o pessoal que veio aqui, eu sempre perguntei o que vocês acham, né, acredito que vocês vão falar a mesma coisa, porque a gente envolveu isso dentro das conversas também. Então, assim, que tal a gente juntar todo esse material, Sim. né? A gente está vindo aí Copa do Mundo. E eu estou convocando com todas que chegam aqui na minha frente, a gente convoca para que vocês possam, não só vocês, mas quem está em casa, quem está nos assistindo, as que vão vir aqui ainda, mesmo aquelas que não queiram vir, mas que quando a gente estiver com esse projeto pronto, que a gente possa juntar as forças, entendeu? Somar, cada uma somar, e a gente conseguir um espaço, para que a gente possa conseguir um espaço e colocar em exposição o material de vocês em todo o período da Copa do Mundo. É uma ótima Isso. ideia. Entendeu? Então, assim, isso é uma ideia que eu venho trazendo. E eu trago a público, porque eu não é, eu não vou falar no seu ouvido para você escutar, nem no seu, para poder o outro não escutar e a gente vai fazer, porque a gente quer fazer. Não, gente. Não, A gente tá dando. Aqui é uma ideia que a gente quer que soma o Estrela Nova, o Estrela com ela, entendeu? E a inclusão, que a gente possa somar com todas vocês, para que a gente possa conseguir isso e construir juntas. Porque só o Estrela não vai conseguir, entendeu? Só nós três, nós quatro, não vamos conseguir. A gente precisa de todas juntas para que a gente possa fazer isso acontecer. Um grupo fechado. Entendeu? Um grupo. E aí a gente. Por que eu falo isso? Entendeu? Porque falar, não fala, porque aí vai chegar um lá e vai fazer, vai pegar a ideia e vai fazer. Cara, não tem problema. Quer pegar a ideia e fazer? Chama que a gente vai somar junto. Isso. Entendeu? Exatamente, Chama que a gente vai somar junto. Não é uma ideia, não é uma coisa do Estrela Nova. Sim. Entendeu? Não é uma melhor. coisa só do Estrela Nova. Eu quero que todas possam contribuir, que todas possam ver, nem que a gente tenha que fazer rifa para poder alugar um espaço, entendeu? Verdade. Para poder a gente conseguir colocar todo o Até material de porque vocês em já quiseram te exposição. copiar também, né? Mas isso é um assunto para outra hora. Mas Samarone, eu sou muito flexível com relação a essas coisas e eu sou muito zen. Sim. A palavra é essa. Eu sou muito zen. Querem copiar? Copia. Porque se estão copiando é porque eu tô fazendo um negócio bom. É, isso aí, tem razão. Então eu fico feliz. Entendeu? Agora, vai fazer igual a mim? Não vai. Aí que tá a questão. Entendeu? Vai fazer uma vez, vai fazer duas. Entendeu? Mas não vai conseguir fazer como eu faço, porque eu não vou conseguir transformar a sua ideia
longe de você. Uhum. Porque a ideia é sua. Então, se eu for fazer ela longe de você, eu vou fazer do meu jeito, não é do seu. E também não vai ter a mesma acessibilidade que você tem com a gente, que você já conhece a gente há muito tempo. Obrigada Não é por essa pelo- sensibilidade, não é nem- entendeu, com vocês. Não é nem pelo nome, você conhece a gente como ser humano. É diferente. Obrigada, isso até me deixa feliz, né, Renata? Vou chamar a Samarone aqui. Quem é a Samarone? Não, chama só o nome, Samarone. Mas É, não conhece a verdade. pessoa, A Samarone. Você história. conhece. Entendeu? Mas, diferente. mas mesmo assim, ó, eu fiquei tão feliz de conhecer a Shirley hoje, entendeu? Que é capaz de eu trazer ela aqui outro dia. É isso aí. já tá Entendeu? Por quê? convocado. Porque eu quero que ela me mande a história dela, um pouquinho, entendeu? Da história dela pra gente poder. E que não deixa de ser. Ei, eu vou. Ô, Meg! Ô, Meg, aqui Meg. não, aqui, ó. Meg! Te prepara. Meg, te amo. Eu ainda vou trazer, vou trazer ela de volta aqui um dia que você possa estar online com a gente e possa aparecer aqui para poder falar com a gente, Meg vai entendeu? falar. Ela vai É, ver isso aí. Não só Nem que ela. seja, Não só ela, mas várias, né? Porque o que mais estava me preocupando era essa coisa de eu não poder fazer uma chamada agora para Michael Jackson e ela atender e, Já jogamos junto, tá? então, É, ela Michael atender e Jackson. falar com a Aliás- gente daqui, porque se a gente não pode ir até ela e nem ela pode vir até a gente, entendeu? Fisicamente, mas via, né? Graças a online, Deus, né? hoje a mídia, a internet, prazer. entendeu? Tudo, a gente pode ter essa facilidade. Assim como a Cici lá nos Estados Unidos, Pode, entendeu? tranquilamente. Então, assim, a ideia é que a gente possa avançar para que a gente possa ter mais estrutura ainda Monstros, para poder jogadores. fazer Meu Deus. essas A conexões. intenção é entendeu? essa, né? Mas cara, eu tô feliz demais, olha. Vai tomar cartão vermelho. Esse reinício, né? O reinício desse podcast, que hoje é um reinício, né? Com a estrutura nova, com o estúdio novo, entendeu? Isso está me deixando muito feliz e muito animada para dar sequência, entendeu? Com o apoio de vocês, com o apoio do pessoal que gosta aí do trabalho que o Estrela Nova faz. Então isso aqui me deixa, isso aqui me move, na verdade, entendeu? Que Senão bom, eu já né? teria ido embora. E eu tirei férias, gente. Levanta o cartão pra mim, viu, Shirley? Foi Eu mesmo. tirei férias, cara, eu passei 20 dias em Natal. férias. Eu passei 20 dias em Natal. E aí eu nunca passava 10 dias, 15 dias. Ela eu já postava, tava ela postava Eu- isso aí, eu fica doida pra vir embora, porque eu não conseguia ficar lá. Dessa vez eu fiquei 20 dias e não me deu vontade de voltar. Aí eu Muito falei, lindo onde ela eu tá. vou embora. Cara, eu tô numa idade, já tenho que aposentar e ficar bebendo água de coco, entendeu? Curtindo a praia, tomando a caipirinha, Uau. entendeu? Muito bom. E aí, demais. e aí o que que acontece? Vocês não me deixam, entendeu? Não, mas não é por uma boa causa, né? Não? A gente toma caipirinha quando acabar o Tudo aqui. podcast. pô. Isso não é água não, hein? Isso aqui não é água não, hein? A gente toma, não tem problema nenhum. pô. Mas olha, isso me deixa muito feliz. Você sabe Tá que, bebendo com elas. de verdade. Mesmo. Vocês, eu vou agora chamar para vocês, né? A gente está chegando no finalzinho. Fazer as considerações finais de vocês. Né? Se tiver algum recado, alguma coisa para dar, vocês têm. Quero dar um presente Cada, pra cada, você, uma, cada uma tem 3 minutos para dar, para fazer. E vamos começar por ela já. Então eu vou dar a bola para ela. Opa, E vou contar 3 minutinhos para ela fazer as considerações finais dela. Aí, Olha só, vai quero ver levantar agora depois, como Olha é que pra essa. lá. Como é. A minha é aquela, a Não, tua que é aquela. nossa. E aí, vamos ver como é que a executiva se sai. Quero só agradecer a oportunidade novamente, dar um copinho da nossa instituição aqui, que é Oba! Mulheres do Brasil, semana aí pra Obrigado. você. Gente, ó, pra Mulheres do Chile. Brasil, sigam a Obrigado. página, entendeu? E esse aqui é o copinho do evento que teve. Que eu tô devendo. Mulheres do Eu Brasil, também. hein? Olha, isso aqui é dos Mulheres do eventos Brasil. voltados para o futebol feminino, feito pela Caraca, Renata tô devendo, Mendes. tô devendo esse Né? evento aí. Então, assim, obrigada. Vamos fazer coleção, Dá uma passadinha lá, Mulheres do Brasil. né? Para poder a gente estar sempre aqui. Se torna agora uma parceira, né? Do nosso Estrela com Elas e Inclusão. Essas instituições aqui. E cada uma que chegar para ser parceira nossa aqui,
A gente vai estar mostrando a logo ali no nosso Pode podcast. contar com a gente. E Sempre. não só vocês, mas chamar a galera aí, aquele que quiser colocar a sua logo no nosso podcast para aparecer nas nossas mídias. A gente está aqui à disposição para conversar e ver a melhor forma que a gente pode fazer isso. Então, bola para você. Passada para Samarone. Você vai dar as... Então depois volta para você. É porque já estava com você, já faça suas vai considerações logo. finais. Vou Não, contar por mim, eu já tô 3 minutos. Satisfeitíssima com esse convite. Dizer aqui desde já, em nome de todas as mulheres do Brasil, que é a nossa ONG, que a parceria está feita, o que precisar, estamos juntos. E aproveitando para convidar todos vocês para participar e fazer parceria. Está aqui aberto com a nossa amiga Cristina. Quem quiser vir, pode se inscrever à vontade. Estamos aí. Muito agradecido mesmo. Já Obrigada, a estou honra é toda minha de ter você aqui com a gente, entendeu? E é muito bom que além de estar aqui contando a sua trajetória, vai passar a ser uma parceira do Estrela somos. com Elas, e isso é muito bacana. Tamo junto. Passando a bola para quem? Vou puxar Né? o saco. Não, toma. Sempre Tanto tempo foi. sem te ver. Ô, rapaz, e a dona Samarone? Gente, mais uma vez eu quero agradecer o espaço para a gente poder contar nossas histórias. É um prazer estar aqui, estar com as minhas amigas, estar com a Cris. E eu só quero que esse esporte seja valorizado. Cada vez mais apareçam jogadoras que queiram vestir essa camisa aqui, porque essa camisa aqui representa muita coisa pra gente. Beijo, beijo, família. Amo vocês. Obrigado, Samarone. É uma honra ter você aqui, Meu entendeu? amor, obrigado É uma você, honra estar pô. com você aqui. E agora a bola foi passada para nossa goleira, Olha lá a que mão sacou dela, com olha lá. A mão vontade. dela se irmou com a mão dela. É. Mas eu Então, sei, eu falo no treino também assim com ela. o mundo tem mania de dizer que chegou seus 35 anos, seus 40, que você não meus presta 35. mais, né? Mas eu tenho 56 anos, Minha idade, irmão. tá? Trabalho com arborismo, sou pedreira, serralheira. Então, gente, Caminhoneira. Vou precisar de você lá em casa, hein? então, gente, da velha guarda que seja, né? Chega mais. Chega aqui com a gente aqui. Vamos mostrar para todo mundo que idade não tem nada a ver. Vem brincar, é saúde pra gente mesmo. Vem jogar pra cima. E vocês, meninas que estão começando agora, abaixa um pouquinho a bola com negócio de bebida, com a noitada. Se vocês têm um sonho, entendeu? A realidade é essa. É treinar de verdade, pra frente. E vai chegar na nossa idade e vocês vão estar aqui, ó, no nosso lugar, falando a mesma coisa. Isso aí. Esse é o recadinho, agradeço mais uma vez, tá? Meg, pelo amor de Deus. Já tá o convite tá feito da Meg. Agora acho que Nem ela vai. Ela não aqui, tem mais ó. nem como, ela não tem mais nem como fugir disso. Nem que verdade. apareça aqui, ó. Ah, Essa mulher é um sonho. ah, É, eu, agradeço. eu tô muito honrada de ter você, né? Não só você aqui, como as meninas também. Muito honrada de todas as que eu já entrevistei aqui. E quero dizer assim que é um orgulho imenso cada vez que eu encontro com cada uma de vocês. E assim, às vezes eu fico me perguntando, né, por que que eu faço isso? Porque também já me perguntaram, e agora eu me pergunto também. Mas já me fizeram essa pergunta, né? Por que que você é tão teimosa com o futebol feminino? Eu falei, caramba, que pergunta, né? Mas por que será que a gente, né, teima, né? O pessoal esquece que a gente tem sonhos, Exatamente. e eu só tive uma resposta para a pessoa, né? Eu falei assim, cara, o que eu faço aqui, eu faço para agradar a Deus, porque quando eu chegar lá em cima, eu quero que Ele me mande como atleta. Entendeu? Para eu jogar o que eu não pude jogar. Para eu mostrar Isso aí. o meu futebol que eu não pude mostrar. Então é por isso que eu faço, é por isso que eu teimo com o futebol feminino. Então, assim, e essa pergunta foi me feita dentro do auditório da CBF, Sim. entendeu? Então, assim, em 2015, quando a CBF voltou a falar sobre futebol feminino, quem estava sentada lá em reunião para poder falar sobre futebol feminino era o Estrela Nova. Sim.
entendeu? Então, por 2 vezes eu fui lá tentar resolver, né, como que eles iriam iniciar, conversar, mostrar onde que estava existindo o futebol feminino, onde estava acontecendo, entendeu? Então foi feito tudo isso e é o que a gente fala, a gente já passou, né? Você já passou por essa fase, né? 2015, 2016, quando teve aí teve as Olimpíadas, né? Olimpíada. 2016, eu já quase tinha crachá da CBF, Uhum. porque movimentava ali. Depois mudou a gestão, mudou tudo, mudou toda aquela coiseira toda, mas graças a Deus eu sou feliz pelo que eu pude contribuir. Claro. Quando eu tive no Fórum Mundial de Direitos Humanos em Brasília, em 2013, ninguém falava de futebol feminino. Já tinham esquecido de novo, É. né? E aí eu tô lá eu tô ali quando dá fé, encontro com a ministra de Direitos Humanos e pergunto para ela: que a senhora pode fazer pelo futebol feminino? Ela não sabia nem que tinha futebol feminino, que existia. Vergonhoso, mas... Eu tô repetindo isso porque a gente, né, é uma nova etapa e vocês, né, aqui. Mas, cara, o Estrela Nova, mesmo Cristina Lima não tendo jogado, o Estrela Nova, ele desencavou o futebol feminino praticamente em 2013. Depois foi começando a acontecer, entendeu? E graças a Deus está aí desenvolvendo. Mas eu sei que eu plantei uma sementinha também lá dentro Claro, do Ministério do Ministério de Direitos Humanos e no Ministério de Políticas Públicas para Mulheres que tinha na época. Né? Porque quando ela virou para mim e falou assim, pediu para eu parar, me explica o que é o futebol feminino, que eu parei de gravar ela e botei e falei. Quando voltou, ela falou assim: a partir de hoje, do Fórum Mundial de Direitos Humanos, em 2013, o futebol feminino passará a ter pauta no Ministério dos Direitos Humanos. E eu, lógico, você não acredita, né? Porque você vai... Mas, passado alguns meses, eu vi que a Miricucci, que na época era ministra de Políticas Públicas para Mulheres, indo conversar com o Ministério do Esporte. E depois vindo conversar com o CBF. É. Entendeu? Então, assim, você às vezes não acredita, mas você acaba plantando uma sementezinha, Sim, é. entendeu? Então, assim, eu tenho muito orgulho da minha trajetória também, entendeu? Com relação. Por isso que você tem que ter orgulho da sua, Shirley. E foram alguns momentos ruins, cara, como eu tive momentos ruins, como eu sentei, chorei, dizendo: eu não quero mais fazer nada, eu não vou fazer mais nada, isso não... Como que eu, às vezes, para fazer uma coisa acontecer e depender de você, entendeu? E você falar assim: cara, não vou conseguir, Eu sempre ou então não dependi sempre vou, de mim mesmo. entendeu? E eu nunca pensei em desistir em nada. E graças a Deus, até hoje, tudo que eu me coloquei à frente para fazer, eu consegui fazer. Deu certo, é isso aí. Azul. E aí, quando o pessoal fala assim: como é que você consegue fazer tudo isso sem ter nenhum apoio financeiro? Eu falo: cara, é eu e Deus. E os meus amigos que acreditam no meu trabalho e que vêm quando eu preciso, eles contribuem. Entendeu? Então, é isso, meninas. A gente tem que Eu falar um- costumo, É uma honra, entendeu? Eu ter vocês costumo aqui. dizer que quando a pessoa realmente quer, a coisa acontece. Você tanto sempre quis, porque você sabe que a partir do teu caminhar vai abrir uma portinha ali, se alguém quiser deixar. Sim, sim, E sim. aconteceu. Sim, com certeza. Tem que ter alguém para insistir. Então, assim, eu sou muito feliz também pela minha trajetória, junto com a de vocês, entendeu? Quero agradecer muito vocês estarem aqui com a gente. Eu fico devendo aí um encontro, porque eu acho que esse encontro vai acontecer, a gente vai trabalhar para que isso aconteça, né? De juntar esses grupos de uma vez só. Muita gente. Eu não sei se a gente vai conseguir juntar esses grupos de uma vez só, mas pelo menos o grupo que já veio aqui no Elas, né? No Estrela com Elas, eu pretendo juntar para que a gente possa resenhar e fechar o ciclo
né? Que a gente fechar o ciclo do primeiro semestre, que é isso que eu tinha planejado. Sim. Então, provavelmente vocês vão receber mais um convite meu, entendeu? Até meados de junho, julho, por aí. Uhum. Né? Eu tô esquematizando as coisas para que a gente possa ter um encontro. E aí é um encontrão. Quero agradecer aqui, né, a nossa cameraman, que ficou hoje ali Cameraman. dando um suporte, a dona Dani. Cameraman arrebentou, hein, cameraman? E agradecer a todos que estão assistindo. Não podemos responder as perguntas de vocês, né? Se teve algumas, mas se tiver lá, quando a gente for colocar no YouTube, eu vou responder. Sim. Eu vou direcionar para as meninas responder também. Agradeço muito, né, a vocês terem nos assistido. E vão lá, se inscrevam no nosso canal, Estrela com Elas e a Inclusão. E siga o Estrela Nova, que vocês vão acompanhar toda a trajetória das meninas aqui também, tá bom? Um forte abraço, beijo para todos e até a próxima. Beijo, Tamo gente. junto. Beijo, beijo, beijo. Valeu, beijo. gente. Obrigada aí, tá?